Oi, pessoal, vamos para mais uma semana, a semana 2 do ciclo um. O nosso assunto é transformação de unidades de comprimento. Semana passada a gente viu quais eram as unidades de comprimento, o que que elas significavam e tudo mais, e agora a gente vai aprender a transformar uma na outra. Eu vou começar a aula falando sobre uma coisa que a gente vai usar muito, tá? Então eu vou falar sobre multiplicação e divisão por 10, por 100, por 1000, e isso vai servir também por outros, né? Perceberam que é sempre o 1 seguido de zeros, tá? A divisão também eu vou falar dos mesmos, por 10, por 100, por 1000 e assim por diante, tá? Então, eu quero mostrar para você que quando a gente vai multiplicar, a gente aumenta o número, tá? Quando a gente aumenta o número, a gente vai, deixa eu escrever aqui, aumenta, a gente vai andar para a direita, tá? Já quando a gente está dividindo, a gente diminui o número. Opa, escrevi errado. Diminui o número, e isso significa que a gente vai andar para a esquerda. Andar como, né? Eu tô falando de andar com a vírgula, tá? Então, por 10, a gente vai andar uma casa, certo? Por que que é uma casa? Porque o 10 só tem um zero, então combina uma casa com um zero. Por 100, vão ser duas casas. Por 1000, vão ser três casas. E por 10.000, vão ser quatro casas. Tem que coincidir o número de casas com o número de zeros, certo? E isso vai acontecer aqui também na nossa divisão. Também vai ser uma casa, também vai ser duas, três e quatro casas. Só que para a esquerda, tá? Então, é bem importante você saber fazer isso. Vamos para um exemplo, tá? Então, a divisão a gente diminui o número e na multiplicação a gente aumenta o número. Vamos ver isso na prática, tá? Vou deixar isso aqui menor aqui para a gente poder dar alguns exemplos. Então, vou colocar aqui exemplo 1. Vamos multiplicar o número 41,96 por 100. Então, assim, eu sei que o 100 tem dois zeros. Então, eu preciso deslocar a vírgula duas casas, para a direita ou para a esquerda? Para a direita. Então, a multiplicação me pediu para eu ir para a direita. Então, a gente vai escrever o número novamente, certo? Só que a vírgula dele vai vir parar aqui, porque dessa forma a vírgula estava aqui, eu andei uma, duas casas e parei com a vírgula aqui onde ela precisa ficar. Vai ficar a vírgula zero, né? Porque quando a gente não tem nada depois da vírgula, a gente acrescenta um zero. Ou seja, isso aqui ficou 4.196 inteiros, porque vírgula zero e inteiros é a mesma coisa. Outro exemplo que eu poderia dar para vocês. Exemplo 2. 597,3 vezes 100. Então, de novo, dois zeros. Eu vou andar com a vírgula para a direita. Então, vai ficar 597,3 aqui. A vírgula está aqui, eu tenho que andar uma, duas casas. E aí, colocar a vírgula. Então, eu vou precisar acrescentar um zero aqui e um zero aqui. E isso vai significar 59.730 inteiros. Ah, professora, sempre dá inteiro? Não. Olha só o exemplo 3.
916,1. Eu vou até mudar, porque eu quero ainda fazer por 100. E eu quero que você perceba que existem também outras situações. Então, 9,161 vezes 100. Olha como é que vai ficar. Vai ficar 9161. E eu vou andar com a vírgula daqui, uma, duas casas. Ela vai parar aqui. Então, na verdade, a nossa resposta, perdão, vai ser 916,1. E aí eu não vou poder pôr a palavra inteiros como eu pus nas outras duas, porque ainda ficou com vírgula, tá? Se eu estivesse dividindo, vou fazer até os mesmos exemplos, só que agora dividindo. Então, ó, exemplo 1 de divisão. 41,96, só que agora eu vou fazer a divisão por 1000, por exemplo. Então, olha como é que vai ficar. 4196. A vírgula tá aqui, eu tenho que andar 3 casas. Então, 1, 2, 3. Vírgula aqui, certo? Eu vou ter que acrescentar um zero aqui e um zero na frente também, para eu ter certeza de que eu fiquei com o número certinho. Então, a resposta é 0,04196, tá? Se você perceber, eu andei 3 casas com a vírgula de onde ela estava no início, né? Eu andei 3 casas para a esquerda. E se fosse, vamos por exemplo, 2, 597,3 divididos por 1000. Isso aqui é bem interessante porque o 597,3, ele tá com a vírgula aqui, eu vou ter que andar 3 casas, então vai dar certinho aqui, ó, de só acrescentar o zero na frente, tá? Então, a resposta ficaria assim. Eu sempre repito a resposta porque aqui fica muito rabiscado, né? Então, eu sempre repito ali. Exemplo 3, vou mudar um pouquinho. Opa! Vou colocar assim 9,161, só que agora eu vou dividir por 10. Então, vai ficar 9161 e aqui uma casa e daí a vírgula, então eu preciso acrescentar também. Existem casos que a gente não vai ter que acrescentar nada, tá? Assim, 143,9 divididos por 10 vai ficar assim, ó. A vírgula tá aqui, anda uma casa só. Então, já fica 14,39, tá? Aqui ficou assim, né? E aqui assim, então não precisei acrescentar zero nesse caso. Só que, gente, a regra é muito de boa, né, pra gente aprender. Na multiplicação, a gente anda pra direita, porque aumenta o número, anda pra direita quantas casas? Quantas tiver de zero no nosso divisor, né? E na divisão, a gente diminui, anda pra esquerda. Quantas casas? Quantas a gente tiver de zeros no nosso divisor. Tá? Isso é a regra para você dividir, multiplicar por 10, 100, 1000. Se for por 200, por 300, aí não dá para fazer assim, né? Tem que fazer a conta normalmente mesmo. Sendo assim, vamos agora ver como que a gente vai fazer transformações de unidade de comprimento.